Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, né? E enviará para mais pessoas. Amém? Pessoal, a palavra de hoje é sobre a morte do apóstolo Pedro. E uma parte dessa história que a cultura diz, né, que os historiadores diz, não tem mostrando na Bíblia, mas estudiosos falam, né? Mas então, eu creio que é verdade, por causa que o Senhor não iria me dar essa palavra sem colocar como se fosse algo muito forte dentro de mim, uma presença muito enorme, a qual Ele me deu essa mensagem para repassar com vocês, né? Para que vocês meditem também nessa passagem. Então, é em João capítulo 21, versículo 18 e o 19, que diz assim: na verdade te digo, que quando eras moço, te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas, quando já fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levantará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então, vejam, pessoal, que Jesus ali profetizou a morte de Pedro. Ele estava restaurando seu ministério. E essa passagem se encontra no finalzinho do livro de João, né? E foi quando Jesus voltou, né? Ressuscitou, tinha saído do sepulcro e foi achar os seus discípulos. Então ele perguntou 3 vezes se Pedro amava a Jesus Cristo. E ele falou: amo. 3 vezes, né? Confirmando 3 vezes. Então, ele na terceira vez ele já respondeu um pouco meio que triste, porque Jesus tinha visto que ele tinha se arrependido, mas quis perguntar novamente, né, se Pedro continuava amando a Jesus. E ele disse que sim. E então ele profetizou e mostrou a Pedro a forma que ele tinha que morrer, né? Que ele, da forma que ele morresse crucificado, é porque estava agradando a Deus. Então, Pedro diz a os historiadores que ele ainda viveu 35 anos após de Cristo. E então morreu por volta de 68 anos, 67, 68 anos, por aí. E ele pediu para que fosse morto, mas que não colocasse a cruz da mesma forma que Jesus. Então ele pediu que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo. Imagine, pessoal. E para a cruz ficar de cabeça para baixo, imaginamos
Então teria que ter sido enterrada a cabeça dele, né? Para crucificar em pé, de cabeça para baixo. Então veja, pessoal, que Simão Pedro não se achou digno de ser morto da mesma forma que Jesus. E então ele glorificou a Deus com a sua morte. E depois que foi repartido o Espírito Santo, Pedro foi quem ficou com a missão de levar a palavra do Senhor, pregar, né, a palavra para todos aqueles que estavam precisando ainda, sendo necessitado pregar. Ele foi o cabeça, né? Vamos se dizer. Então, ele amou tanto a Jesus que ele não queria saber de outra coisa, né? E só pregar a palavra e fazer a obra a qual Jesus tinha lhe deixado. Então, a Bíblia fala que Pedro curava, fazia milagres, da mesma forma que Jesus, muitas das vezes. E diz também que a sombra de Pedro curava. Imagina, pessoal. Ele passa, a pessoa só tenta pegar, né? Ser aproveitado pelaquela sombra. E se aquela sombra passasse por cima da pessoa, contanto que ela cresce no milagre, ela seria curada. Então, Pedro é um exemplo de cristão a ser seguido, porque ele pecou, né? Negou Jesus 3 vezes, mas ele reconheceu e consertou seu erro, né? E Jesus viu que ele chorou amargamente depois disso, né? Então recebeu aquele perdão, né? Porque Pedro, ele sempre foi muito ativo e queria saber de tudo, perguntava sobre tudo. Isso é uma forma de que as pessoas, o amor da pessoa pela palavra, às vezes quer saber tanto, quer estar à frente de tantas das coisas, né? De tanto conhecimento para adquirir, e muitas das vezes se frustra, porque com a humanidade muitas das vezes não é como Jesus. A humanidade é perversa, é cruel. Então é castigado da mesma forma que a gente vá aos poucos, saiba ouvir mais do que falar. E quando for falar, sendo direcionado da parte de Jesus. Que você fale só o que o Senhor te pede e não o que você venha falar da sua carne, do que você acha sobre a vida de alguém. Então, ele fez muitas das obras e glorificou a Jesus de todas as maneiras, né? Então, através desses discípulos, temos que glorificar a Deus, que por causa dele que até hoje a igreja está de pé, né? E por causa de Jesus também. Mas eles continuaram as obras do Senhor. E então a obra continuou, né? Até hoje. E depois daquela pregação de Pedro em Atos, fala que se converteram quase 3.000 vidas, né? 3.000 almas para Jesus. E foi dali que começou a obra do Senhor por todo o mundo, né? Com mais força. Os outros discípulos também resgataram vidas para Deus, mas a Bíblia só revela que
o que mais salvou vidas, né? O que mais alcançou, que foi salva através do apóstolo Pedro. Foi através dele que a maior quantidade de público, assim, de pessoas que aceitaram a Jesus de uma vez, foi através de Pedro. Então veja, pessoal, como a vida ela pode ser, né? Pedro estava sendo capacitado para pregar e levar a palavra do Senhor, né? O ID do Senhor com excelência. E que possamos nos espelhar assim também nos aprendizados, né, que o Senhor nos deixou. Então agradeço a minha rica oportunidade, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, tenham um ótimo dia e Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau.